Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que John Mercado, atacante equatoriano que pertence ao Sparta Praga, tem sido especulado como possível reforço de Vasco e Atlético Mineiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte atleticana que garantiu que o Mercado não será contratado pelo Galo. Já o Vasco tem a intenção de fechar com o jogador e sonha e espera que a eliminação do Sparta Praga diante do Lyon na penúltima eliminatória da Pré-Champions possa ajudar nas tratativas. Já dava um indicativo de clássico e quando sorteou o primeiro confronto, que foi o Grenal, todo mundo já falou, não, agora vem clássico por aí. Gostou do sorteio, Valuzeiro? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Guilherme. Cara, assim, é o que tem, né? Na verdade, acharia interessante que Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro não se enfrentassem por agora, tivessem caído de lados diferentes, até para que a gente pudesse prospectar uma final como em 2014 aconteceu, mas não será possível, a CBF decidiu assim e cada um deles agora vai ter que pensar no brasileiro, o Atlético na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro na Libertadores, e neste duelo à parte, né? É muito mais do que simplesmente passar a semifinal para a Copa do Brasil 2026. Cada um vai escrever mais essa página, né? Nessa história da rivalidade, que eu considero a maior rivalidade do Brasil entre Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro. Guilherme, sem ficar em cima do muro, tem favorito ou não o clássico? Tem o Cruzeiro. Gostei. Elenco melhor, time melhor, técnico melhor. Respondeu, o HG tá dando pitaco lá, o que o HG falou, Guilherme? Não, deixa pro Pode, HG não, Play deixa pro HG Play Rádio e tal, foi só uma pílulazinha. É por aí, Valuzeiro? Tem favorito ou é aquela história lá que clássico não tem favorito? Não, assim, é porque dá pra separar a coisa em várias camadas, né? Eu acho que há um ligeiro favoritismo para o Cruzeiro, até 53-47. Mas esse ligeiro favoritismo por que também 53? existia. Esse ligeiro favoritismo existia também no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Quando o Atlético foi lá e derrotou o Cruzeiro. De fato, eu acho que o elenco do Cruzeiro é melhor. Eu acho que o time do Cruzeiro é melhor. Mas o Atlético não precisa de ser melhor do que o Cruzeiro para tirar o Cruzeiro de uma Copa. A Copa, ela permite que o Cruzeiro, se viver metade de um dia, como viveu no clássico do Campeonato Brasileiro, em que o Atlético derrotou por 3... Se o Cruzeiro repete a dose e o Atlético repete a dose no primeiro jogo de 3-1, acabou a conversa. O Atlético vai jogar na arena o segundo jogo para administrar. Então é um duelo de 180 minutos em que você não precisa de ser o melhor em 180 minutos. De repente você consegue ir melhor do que o seu adversário, que é superior, em 20 minutos. E faz um 2-0. E joga o restante, os 160 minutos, administrando o que você fez em 20 minutos. Então, assim, respondi tudo. Falei a respeito do ligeiro favoritismo. 53 é porque eu não acredito numa margem maior do que essa, Guilherme, o data valor de porcentagem. É algo meu, assim. E falei, cara, o clássico ele tende a igualar muito as coisas. E vamos... É uma situação bem diferente. Claro que na memória afetiva do torcedor do Cruzeiro tá a eliminação acachapante. O ano passado foi uma eliminação acachapante. Não marcou gol, né, O Cruzeiro Balu? venceu. Exatamente. O Cruzeiro venceu por 2-0 na Arena e venceu por 2-0 no Mineirão. E fiquei até com uma impressão que o Cruzeiro, nesses dois jogos, não jogou tudo aquilo até que poderia. Isso eu não tô querendo dizer que o Cruzeiro tirou o pé, não. O Cruzeiro não precisou de jogar no seu mais alto nível do ano passado para eliminar o Atlético, mas não apesar do elenco atleticano ser pior para mim do que do ano passado, o Atlético é um time muito mais estruturado, é um time muito mais organizado, graças ao trabalho do Domingues. Que, olha, do ano passado para esse, fazendo exatamente o recorde de um ano, para mim o time piorou. Não recebeu ninguém, quem continuava não sendo útil não e ele não ganhou nenhuma peça assim. Vejamos o que acontece com o Castanho e com o Fred, se vão conseguir estarem disponíveis pro Domingos até lá. E antes de passar pro Guilherme, gente, lembrar, vamos deixar o like, se não ativou ainda o sininho, fazer a inscrição, porque vale muito a pena. Hoje o debate vai ser quentíssimo, já é o melhor debate do Brasil hoje, então em dia de sorteio de clássico vai ser melhor ainda. Guilherme, o fato do Atlético definir, do segundo jogo ser na Arena MRV, é um ponto favorável para o Atlético? Tende a equilibrar ainda mais o confronto ou não tem nada a ver?
Pesa porque o sistema do Eduardo Domingues favorece quem joga fora de casa, né? É um sistema reativo, é um sistema mais fechadinho, né? Sai na boa, venceu o Vasco assim, venceu o Palmeiras assim. Até o empate com o Remo em alguns momentos foi assim. Classificação no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Então, eu acho que isso favorece no primeiro jogo. Mas o Atlético também tem que fazer valer o mando de campo, né? Porque o Atlético não vem vencendo na Arena MRV. Então precisa fazer valer o seu mando de campo na sua casa. E agora, gente, além do Clássico Mineiro, outros 3 jogos vão fechar essas quartas de final da Copa do Brasil. Só confronto pesado, hein? E mais 2 clássicos, né? Nós vamos ter o Grenal, que o Guilherme frisou bem. Vamos ter um clássico paulista, Palmeiras e Santos. Mais que o Santos não vive uma boa fase. Mas tem o Neymar, tem o Gabigol, é um confronto de muita rivalidade. E decisão na Vila Belmiro, Na Vila Belmiro, além do Vasco e Vitória. Né, Vitória, pra mim, do subestimado Jair Ventura, que faz mais um bom trabalho. E agora, além de tirar o Vitória da zona de rebaixamento, uma posição até confortável no Campeonato Brasileiro, agora tá alçando voos, né? Almejando voos maiores na Copa do Brasil. Valu, entre esses outros 3 confrontos, qual que é o mais equilibrado e o mais desequilibrado? Bom, pra mim, o mais desequilibrado, apesar de ser um confronto, de ser um clássico também, é o Palmeiras e o Santos. Não dá pra você negligenciar a bagunça institucional que é o Santos, a organização institucional que é o Palmeiras, o time completamente desarrumado que é o Santos e o time arrumado que é o Palmeiras. Então, mesmo se tratando de um clássico, não vou ser hipócrita aqui e falar que não há uma diferença abismal. Dito tudo isso, o fator clássico, claro que o Santos não é favorito, mas o clássico ele tem esse poder de puxar as coisas mais... se o Santos o Santos vê no Palmeiras a possibilidade de apagar boa parte, não vai resolver a situação dele no Campeonato Brasileiro, mas o Santos vai ter muita paz se tivesse a possibilidade, e tem, de alcançar uma classificação para cima do Palmeiras, mesmo que isso não signifique um título, tá? Vasco e Vitória, entendo o confronto, talvez o confronto mais equilibrado, e do outro lado uma guerra também, né? O Grenal, o Inter, ligeiramente favorito ali, favoritismo do Inter tipo 51-49, menor do que o do Cruzeiro ainda em consideração em relação ao Atlético. Mas é isso, vão ser 2 batalhas campais também de Inter e Grêmio. Por aí, Guilherme, além do Clássico Mineiro, algum desses duelos te chama a atenção mais, especialmente? Esse Vasco e Vitória, eu até acho que o Vasco vai melhorar muito até enfrentar o Vitória. O Vasco vem numa crescente, vai ter reforços e, cara, decidir no Barradão, né? O Vitória, mais uma vez, vai decidir em casa. Vitória que reverteu uma derrota de 2-0 no primeiro jogo e meteu 4 no Atlético Paranaense. Eliminou o Flamengo também no Barradão, então Sim. tem que respeitar o Leão. Jogar no Barradão não é fácil, é muito pesado, é campo pesado, é estádio cheio. Então eu acho que aí pesa a favor do Vitória. Quando saiu o confronto, eu até falei que achava que dava Vasco. Mas, cara, decidir no Barradão, se o Vasco não conseguir uma vantagem larga em São Januário, eu acho que o bicho pega. Pois é, então, falando agora de um time que já foi eliminado da Copa do Brasil pelo próprio Internacional, o Corinthians anunciou nesta terça-feira que não vai renovar o contrato de Memphis Depay, né, o atacante holandês, que ganhava uma fortuna, né, várias cifras, né, vários zeros na conta dele, né, Valuzeiro, igual a do Guilherme Souza, mais ou menos, por aí. Quem dera. E agora, Valu, o Memphis teria vaga no Atlético no Cruzeiro? Vamos esquecer um pouquinho a parte financeira, só um pouquinho. Tecnicamente teria vaga? Cara, jogador da qualidade dele é difícil falar que não cabe num plantel, né? Mas, assim, onde o Memphis faria o quê na maneira que o Atlético joga? Eu tenho dificuldade de imaginá-lo em ambos os times aqui, tá? Pela forma como os times jogam. Repito, eu sei que é um jogador tecnicamente, ninguém discute o que ele é capaz de fazer tecnicamente, mas eu tenho dificuldade de imaginá-lo dentro do contexto de cada uma das equipes nossas aqui em BH, o Lucas. Vale o custo-benefício, Guilherme, o Memphis? Então, Lucão, ano passado ele foi fundamental decidir uma Copa do Brasil pro Corinthians, uma Copa do Brasil improvável, né? Porque o Corinthians era o patinho feio ali da reta final. E depois decidiu a Supercopa, né? Ajudou o Corinthians a ganhar a Supercopa lá em Brasília pra cima do Flamengo, onde também não era favorito.
é um jogador que potencializou esse time do Corinthians, porque eu acho que o time do Corinthians é um time de operários, é um time comum. Só que tem uma estrela, né? Tem uma estrela que faz a diferença. Fez o gol do título da Copa do Brasil lá no Maracanã, fez o gol aqui no Mineirão em que pese, que foi com toque de mão. Ele deu retorno, mas o custo é muito alto, cara. O custo é muito alto. O que ele custou ao Corinthians, por exemplo, no ano passado, o Corinthians é um clube que tá endividado, que não pode fazer loucuras. E eu acho que o Corinthians foi até um certo limite e agora não consegue arcar mais. Eu acho que não é nem que o Corinthians não queria ele mais, sabe? Acho que agora o Corinthians, quando você chega numa loja, você quer muito algo e você fala assim, cara, não tem esse dinheiro. Desculpa, mas não tem esse dinheiro. E a impressão que me dá também, eu faço um paralelo dessa situação do Memphis com o próprio Neymar. Do clube muitas vezes ser refém do jogador. Claro que a cifra... Cabe no Galo. Memphis ou Neymar? Cabe. Titular absoluto. No lugar de quem? Vai tirar o Casserra pra pôr o Memphis? De qualquer um. Nosso goleador, Casserra? De qualquer um. Agora, de qualquer forma, o Corinthians, assim como o Valuzeiro, tá igual a Dona Sônia de novo, que já tá bravo comigo aqui do meu lado aqui, ó. Agora, é o Corinthians devendo uma alta quantia de salários atrasados pro Memphis, tolerava vários comportamentos de jogador, vários luxos que o jogador tinha, e eu acho que teve um retorno baixo, até discordo um pouquinho do Guilherme, perto do que o Corinthians investiu. Deu um título? Deu. Mas a gente já vê o tamanho do rombo agora. E o Neymar a mesma coisa, né? Ah, mas tá citando o Neymar? Tá, né? Claro, é o maior expoente do futebol brasileiro até hoje, mesmo jogando aqui. Então fica essa reflexão, até que ponto os clubes brasileiros se sacrificam para ficar refém de jogadores, de medalhões, que nem sempre vão dar o retorno técnico esperado e deixam um rombo gigantesco. Concorda, Valuzeiro? Concordo, e discordo de algumas coisas que o Guilherme falou, né? O time de operário do Corinthians, Sim. Garro, Bidon. Olha do meio pra trás. Garro, Olha Bidon, do meio pra Yuri trás. Alberto. Não, Guilherme, eu discordo de você, Olha cara. do meio pra trás. Cara, desculpa, eu discordo de você. Desculpa. Sim, você tem todo direito, Não, mas não, olha do meio pra eu trás. discordo, eu continuo discordando de você, Guilherme, não tem problema. Então, assim, o time de operário, enfim, Yuri Alberto, já falei. Tá o Bidon, lesionado, não joga faz o Garro, que tá aí jogando, o Corinthians Quem mais? tá sempre indo no mercado atrás de jogadores interessantes. Eu não acho o time de operários, não, e o Memphis Depay, acho que não... engraçado, né? Recentemente acharam que o Hulk tava onerando demais a folha do Atlético, mas aqui nessa mesa o Guilherme tem a opinião que pagar 2 milhões pro Memphis Depay, tudo ok. Acho que é da cara, né? Não, se o Hulk eu não disse que se o Hulk ok, raspar não. a cabeça e colocar uma faixinha daquela e falar que é holandês, Eu talvez não esteja tudo disse, certo. eu não Então disse que tava ok, não. É Ele curioso como as entendeu coisas totalmente mudam, o né? contrário. As coisas mudam de Ele repente. entendeu totalmente Como o já contrário. disse o Paulo Ricardo. Ele Essa entendeu discussão o vai contrário. continuar agora no HG Play Rádio. As coisas mudam de Já lugar chegou o muito HG, facilmente. Andrezão, Luiz